Me responde essa pergunta: qual que é a principal habilidade do inglês? Para mim, é falar, é conversar, é se comunicar. A fala é o objetivo final, a conversação é o objetivo final. A gente até aprende a ler e escrever, mas a grande maioria começa a aprender inglês com o objetivo de falar, com o objetivo de se comunicar. Aí você imagina, né? Você estudou tanto tempo para aprender inglês, aprendeu inglês, foi viajar para o exterior para aproveitar, né, a sua vida de fluente, e aí na hora de conversar com os nativos, foi lá para uma entrevista de emprego e aí na hora de falar na entrevista, você travou de vergonha. O inglês está ali, ele está na ponta da língua, você aprendeu o suficiente, né, para se comunicar. Mas aí você ficou com vergonha e travou. E vamos ser sinceros, não vai adiantar nada você aprender o idioma se você ficar com medo de usar ele na vida real. Então, aprender inglês é importante. Só que tão importante quanto aprender inglês é perder a vergonha de falar. Só assim você vai se sentir mais leve, né, na comunicação, perder o medo de errar e, claro, vai se sentir mais feliz e mais realizado em interagir com as pessoas em inglês. E é isso que a gente vai resolver hoje. Além de aprender a praticar a fala, a gente vai também aprender a perder a vergonha, para colocar para fora o que a gente sabe, assim como eu perdi a vergonha, né, de gravar vídeos para ensinar o que eu sei de inglês. Pois é, eu morria de vergonha também, né, para gravar vídeos no começo, ainda mais porque eu morava com os meus pais, então eu não gostava que eles ficassem me ouvindo. Mas eu superei a vergonha e você também vai superar. Mas antes de mais nada, você tem que saber que ter vergonha e medo, né, também de falar inglês é totalmente normal, mesmo para quem é extrovertido. Então, se você tem vergonha de falar inglês, fica tranquilo que você não está sozinho. Mas apesar de ser normal, a gente não pode também, né, deixar esse medo tomar conta. A gente tem que enfrentar esse medo e aí só assim que a gente vai aproveitar o resultado de tanto esforço que a gente tem. Então vamos lá, para perder a vergonha você precisa estar confiante na sua fala. E para ficar confiante na sua fala, você precisa ficar bom na sua fala. E para ficar bom na sua fala, você tem que praticar a sua fala. É até engraçado, há um tempo atrás eu conversei com um aluno meu e ele estava reclamando, né, que não estava chegando na fluência. Aí eu fui conferir, né, a atuação dele lá no grupo de alunos lá do curso. E ele nunca participou das aulas de conversação, nunca entrou nos encontros semanais, né, que tem lá no curso. Inclusive esse é um recurso que você só encontra lá no meu curso. E aí o aluno comprou o curso, entrou no grupo, mas ele não participa. Aí não dá, né? Esse aluno só interagia por texto e ainda até mandava alguns áudios de vez em quando, só que isso não funciona. Você não vai ficar fluente só mandando good morning lá no grupo. Não vai. A conversação tem que ser todo dia. A prática do inglês tem que ser todo dia. Eu vou falar alguns dos melhores jeitos aqui para praticar com eficiência, beleza? Mas antes de tudo, você tem que saber que a sua jornada de fala tem duas etapas. A primeira que é aprender a falar e a segunda que é perder o medo, né? Perder a vergonha de falar. Sobre a primeira etapa, né? Aprendendo a falar. Nessa primeira etapa a gente tem 4 exercícios para ajudar a adaptar os músculos, né, da sua boca para poder falar inglês. Uma das coisas é você ler em inglês em voz alta, né? A segunda coisa é cantar em voz alta, que ajuda bastante porque aí você vai estar imitando o som que o cantor faz. A terceira forma aí é o shadowing, que basicamente você vai assistir alguma coisa em inglês, pausar e repetir o que eles falaram até que o som saia igual ou até bem parecido, né? E a quarta coisa que é gravar áudios para você mesmo e revisar o que você errou. Eu gosto dessa opção porque aí você, depois de alguns meses, né, você pode voltar, ouvir os áudios antigos e ver o quanto que você progrediu. Essas 4 dicas são muito boas, mas elas têm uma limitação, né? Você fica só repetindo. Mas não me entende mal também, né? Ficar repetindo é muito bom, principalmente para quem está no início da jornada, né, da fluência aí. Mas em algum momento você vai ter que começar a formular, né, as suas próprias falas. E para isso o exercício é conversar com você mesmo. Eu sei que pode parecer estranho e até meio engraçado, né? Mas isso funciona muito bem. E como que eu vou fazer isso então? De 4 jeitos. Primeiro jeito, você se apresenta, né, para você mesmo. Ah, my name is Gabriel, I am 26 years old, I live in Medianeira, I work as a teacher. Aí, a segunda forma, né, é você entrevistar a você mesmo. Então, pergunte e responda as coisas. Por exemplo,
Who is your favorite singer and why? Ah, my favorite singer is blá blá blá, I like him because blá blá blá. A terceira forma é você contar uma história do dia anterior. Então, yesterday I did my homework, I had to do blá blá blá. A quarta forma aí é narrar o seu dia. Tomorrow I will wake up late and after that I will talk to my mom about blá 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 blá. Então, resumindo, esses são os 4 jeitos de você praticar com as suas próprias frases. Primeiro, se apresentar para você mesmo. Segundo, entrevistar você mesmo. Terceiro, contar a história do dia anterior. E quarto, narrar o dia seguinte. Essa aí foi a primeira etapa, que é praticar a fala. E agora a gente vai para a segunda, que é perder a vergonha e o medo de falar inglês. É bem comum, é bem natural que a gente se sinta inseguro, né, ou com vergonha na hora de falar inglês. Só que esse não é o problema. O problema é quando você permite que o medo domine você. Errar é normal e faz parte, tá, do processo. Inclusive, as crianças, por que elas aprendem tão rápido? Porque elas não têm medo de errar, elas arriscam, não estão nem aí, elas não estão condicionadas ali, né, ao medo e à vergonha, elas não têm filtro. Então beleza, agora que a gente já praticou falar sozinho, a gente vai um pouco além. Por quê? Porque você não sai da zona de conforto falando sozinho, você não sente vergonha lendo um texto em voz alta, nem gravando um áudio lá só para você mesmo. Mas aí, qual que é a alternativa? Eu desenvolvi uma técnica, um passo a passo, né, que eu ensino para os meus alunos lá dentro do curso. Essa técnica se chama os 4 níveis de exposição ao inglês. E como o próprio nome já diz, né, você vai se expondo aí gradualmente. No primeiro nível, você vai mandar áudios em um grupo onde outras pessoas vão ouvir. Uma coisa é você gravar áudio para você mesmo, né, você não tem tanta vergonha, e outra coisa é você gravar áudio para outras pessoas ouvirem. Então, esse é o primeiro nível de exposição. No segundo nível de exposição, você vai falar para a câmera do celular. Pode ser lendo, pode ser improvisando. Apesar de ser uma gravação, né, vai ser só para você, você vai falar para uma câmera, que é muito mais difícil, é muito mais desafiador do que você mandar um áudio num grupo onde as pessoas vão ouvir. Por isso eu coloquei isso no segundo nível de exposição. Aí no terceiro nível de exposição você vai conversar ao vivo com alguém, com a sua câmera ligada, né? Claro. Aí você pode conversar pelo Google Meet, pelo Skype, pelo Zoom, tanto faz. O importante é que seja ao vivo e a câmera tem que estar ligada, beleza? Vai ser desconfortável? Vai. Mas é assim mesmo, né? Esse é o objetivo. Sair da zona de conforto. Porque aí aos poucos você vai eventualmente perder por completo a sua vergonha de falar. E se você fez bastante o nível 1 e o nível 2 de exposição, o nível 3 vai ser bem mais tranquilo para você. Agora no quarto nível de exposição você vai conversar pessoalmente com alguém. Eu já vou entrar mais em detalhes, né, sobre esse quarto nível, mas antes disso a gente vai ver como funciona na prática cada um desses níveis que eu mostrei até agora. On the first level, you're gonna record an audio in the students group reading some text in English. Você vai fazer isso várias vezes até que você se sinta confiante. Quando isso acontecer, você vai para o próximo nível. On the second level, you're gonna record a video, also reading English texts. Você também vai fazer isso várias vezes até que você se sinta confiante para ir para o próximo nível. No terceiro nível, você vai conversar ao vivo com as pessoas em inglês através de alguma chamada no Google Meet ou no Zoom. Faça isso várias vezes até que você se sinta confiante e aí sim você vai para o próximo nível. Inclusive eu faço esse tipo de encontro com os meus alunos semanalmente, foi o que você viu passando aí na tela. Esses encontros são feitos para praticar, né, a conversação e também para que sejam tiradas dúvidas. Se você ainda não é aluno da jornada, para aproveitar isso, tá perdendo tempo. Não vai dar para mostrar o quarto nível nesse vídeo, mas como que funcionaria, né? Então você vai, primeiro, se perguntar quem que poderia praticar inglês comigo pessoalmente, né? Eu tenho algum amigo ou algum familiar que também está aprendendo inglês e que eu possa praticar junto? Se sim, você vai simplesmente convidar essa pessoa para conversar. Se não tiver ninguém que você conheça que está aprendendo inglês, isso é bem comum, você vai convidar alguém que você conheça para aprender inglês. Então você vai ir lá, chegar lá para o seu amigo e falar: você já pensou em aprender inglês? Eu estou aprendendo, quer estudar comigo?
no fim das contas você vai estar ajudando essa pessoa, né? Vai estar fazendo um favor para ela, porque o inglês provavelmente vai mudar a vida dela se ela aprender. Você sabe disso e por isso você está aprendendo. E na pior das hipóteses, se ninguém aceitar o convite, aí você vai se fingir de louco e vai começar a falar inglês com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, com qualquer pessoa, mesmo que eles não entendam uma palavra do que você está falando. O importante é você falar em voz alta e alguém que está ali na sua frente ouvir o que você está falando. Vai ser bem desconfortável, mas esse é o objetivo, sair totalmente da zona de conforto. Se você não está passando vergonha, eu costumo falar isso, né? Você está fazendo errado. Depois disso, depois de fazer esses 4 passos aí, você nunca mais vai ter medo, vai ter vergonha de falar inglês. Eu garanto, eu sei que 95% das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo não vão fazer isso, mas eu peço que você faça parte, né, dos 5% que vão. Tem um aluno meu, o apelido dele é Ragnarok, inclusive Ragnarok, se você está vendo, um salve aí para você. Até hoje, ele foi o aluno que mais mandou áudio lá no grupo, vocês não têm noção. E aí, de curiosidade, eu rolei a conversa, né, lá pra cima, rolei bastante mesmo, tipo uns 4 meses, pra ver, né, como que era a fala dele antes, pra comparar com o áudio de agora. E eu fiquei bem surpreso, tipo, ele melhorou muito, foi um negócio meteórico, assim. E ele estava certo em mandar tanto áudio, porque afinal, repetição é a mãe do aprendizado. Você vai ficar bom em qualquer coisa que você quiser, se você fizer isso repetidas e repetidas vezes. Para quem não sabe, eu gosto de atirar de arco e flecha. Eu era bem ruim, tipo, toda hora a corda batia no meu antebraço, né? Uma vez ele ficou roxo uns 3 dias, ficou doendo pra caramba, mas eu pratiquei bastante e eu fiquei bom, né? Tipo, não sou um Robin Hood, mas é o suficiente pra mim. E tudo na vida é assim, se você quer ficar bom em alguma coisa, então faz essa coisa várias vezes todos os dias. Com o inglês é a mesma coisa, pratica muito, né? Porque a prática e a repetição são os caminhos para a fluência. E eu tenho um assunto bônus aqui que é o sotaque, né? Muitas pessoas têm vergonha do próprio sotaque e faz sentido essa vergonha, a gente tem que ter vergonha do nosso sotaque, a gente tem que tentar falar igual um nativo, né? Sem sotaque. A verdade é que o sotaque não atrapalha tanto assim na comunicação, tá? Existem dezenas de sotaques diferentes só dentro dos Estados Unidos e outras dezenas aí na Europa, né? Igual aqui o português aqui no Brasil. Aí imagina que lá nas reuniões da ONU, lá, as autoridades de cada país se preocupassem com o sotaque, se eles estão falando no sotaque certo, ninguém mais ia falar nada nessas reuniões, né? Então foca em melhorar a sua pronúncia, entender a estrutura e o ritmo do inglês. E aí você vai ver como que o seu sotaque vai ser só um charme a mais, né, lá no seu speaking. Coloca essas coisas na sua cabeça, tá? Primeiro, não tem sotaque certo. Nos Estados Unidos, cada estado tem um sotaque diferente. Não tem um sotaque padrão lá. Isso varia muito por região, por cultura. No Reino Unido, pior ainda, né? Tem muito mais sotaque. Segunda coisa que você tem que colocar na cabeça, e pode até parecer bobeira, mas o nosso sotaque faz parte da nossa personalidade, faz parte de quem nós somos, né? Não tem como você apagar aí, né, o seu passado, isso não existe. Você não vai deixar de ser quem você é só para tentar mudar o seu sotaque, para tentar perder o sotaque, entende? Terceira coisa que você precisa colocar na cabeça, é quase impossível falar igual a um nativo. Você tentando fazer isso, você só vai se frustrar, porque as chances são que você não vai conseguir. Pode entrar em qualquer canal de YouTube ou Instagram de qualquer professor de inglês e todo mundo, sem exceção, vai ter o sotaque de brasileiro. Claro, né? Entrar nos canais de professores brasileiros. Inclusive eu também tenho sotaque, tá? E não tem problema nenhum com isso você ter sotaque. Sim, o sotaque em excesso pode atrapalhar na comunicação um pouco, atrapalhar, né, um pouco no entendimento, por isso que a gente tem que sempre fazer o possível para diminuir um pouco o sotaque, até para que a comunicação seja mais clara, mais compreensível. Se você tem interesse em conhecer o meu curso, o link está aqui na descrição e nos comentários, tá? E só lembrando, o curso é online, o curso é vitalício. Só lá você vai achar o método 80-20,
que inclusive tá tudo na ordem correta, né? E tem os encontros semanais comigo ao vivo pelo Google Meet. Acesse o site oficial do curso e saiba todos os detalhes. É só clicar no link que está aqui embaixo e até a próxima.